Para finalizarmos a nossa aula de hoje, a gente precisa voltar num ponto interessante, que é o nosso artigo 1571, que perdeu total sentido com o fim da Instituto, da separação, tá? Por quê? Porque não existe mais nenhuma outra causa que termine a sociedade conjugal, a não ser a nossa separação de fato e a nossa separação de corpos, como a gente trabalhou já, tá? Lembre-se que a nossa dissolução ela pode ocorrer pela morte de um dos cônjuges, quando do trânsito em julgado da sentença anulatória do casamento ou com o divórcio, tá? Só lembrando também que essa questão do trânsito em julgado da sentença anulatória nada mais é do que uma eficácia desconstitutiva, por isso não necessariamente seria terminar. Terminar, lembre-se, é por um fim, acabar e concluir o casamento, tá? Então, a questão do trânsito em julgado dessa sentença anulatória não seria propriamente um término. Por quê? Porque as partes elas voltam ao estado de solteiras, ou seja, como se o casamento não existisse. Então agora, para a gente finalizar, de fato, a gente vai avançar para a morte, tá? Mas a morte aqui na questão do divórcio, aliás, na questão da dissolução do vínculo conjugal. Por quê? Porque além do divórcio, que é uma das possibilidades dessa dissolução do casamento, a gente tem também que quando do falecimento de um dos cônjuges, esse vínculo conjugal também é dissolvido, e isso é regra do artigo 1571, parágrafo 1º do Código Civil, tá? A primeira questão que a gente precisa aqui destacar, é uma questão mais teórica do que propriamente prática, é sobre a adoção posterior à morte do cônjuge sobrevivente ao estado civil de viuvez. O que isso quer dizer? A partir do momento que um dos cônjuges falece, o outro passa a adotar como estado civil, viúvo ou viúva. Aqui existe uma crítica, tá? A Maria Berenice Dias faz uma crítica nesse ponto, dizendo, aliás, perguntando no primeiro momento, a quem interessa saber se alguém casou e se seu cônjuge morreu. E ela responde que a dita identificação serve tão só para saber a situação do seu patrimônio, pois permite questionar se os bens lhe pertencem com exclusividade ou necessitam submeter-se a inventário. Então, para isso, Maria Berenice Dias fala que de todo desnecessário que a pessoa seja praticamente rotulada como viúva, tá? Então, a gente tem esse primeiro ponto aqui quanto ao estado civil. Vamos avançar. Um outro ponto extremamente interessante é acerca do sobrenome, tá? A questão é o seguinte, imaginemos, eu casei e eu adoto o sobrenome da minha esposa depois do meu casamento. Se a minha esposa falece, eu continuo utilizando o sobrenome dela sem maiores dificuldades, tá? Mas se não for a minha intenção e eu quiser regressar ao meu nome de solteiro, eu posso ir diretamente ao nosso registro civil e fazer o requerimento direto para o retorno desse meu nome de solteiro, conforme o provimento 82 de 2019 do CNJ. Então o que eu estou querendo falar aqui? Tendo um dos cônjuges adotado o sobrenome do outro, o viúvo continua a identificar-se com o nome do falecido. Se não for interesse dele, ele pode ir diretamente, não precisa de um ajuizamento de uma ação de retificação civil, nada nesse sentido, e pode voltar a adotar o nome de solteiro, tá? Uma questão, com a morte de um, não tem mais nenhum impedimento do cônjuge sobrevivente para o casamento. Um morreu, o outro pode casar, não tem problemas. Mas lembre-se que quando se trata da mulher, a mulher só pode casar 10 meses posterior ao falecimento, conforme o 1523, inciso 3º. Exceto se, antes desse prazo, der à luz a um filho ou provar que não está grávida, também ali conforme o parágrafo único desse mesmo artigo, que é o 1523, tá? Então essa espera decorre do quê? Decorre do fato de a lei presumir que os filhos nascidos nesse período foram concebidos na constância do casamento, sendo filhos do finado. Também 1597, inciso 2º do Código Civil. Porém, a gente avança no tempo, a nossa tecnologia acompanha isso. Hoje em dia a gente tem sofisticados testes de gravidez, e esses sofisticados testes, eles acabam que o próprio exame de DNA, enfim, pode comprovar com facilidade a ausência desse impedimento previsto lá no 1523, portanto é totalmente dispensável a espera de tão longo prazo que seria esse prazo de 10 meses, tá? Então a gente supera isso pelo avanço da medicina, enfim. Beleza? Outra coisa, se o falecido era segurado do sistema previdenciário, aqui tem uma questão interessante porque foi alterado ali em 2015, só é concedida a pensão por morte ao cônjuge sobrevivente se, sob 2 aspectos, se o óbito ocorreu após 24 meses de contribuição, um período de carência, e se o casamento perdurava por mais de 2 anos. Então, só preenchido esse
Preenchidos, aliás, esses requisitos, aí sim esse cônjuge sobrevivente possui o direito à pensão por morte do cônjuge falecido, tá? Outro ponto. A pensão passou a corresponder 50% do benefício e só é vitalícia se o beneficiário tiver mais de até 35 anos de expectativa de vida, tá? Atualmente também, se tiver 44 anos ou mais, abaixo dessa idade, que é dos 44 anos, há todo um cálculo diferenciado, sendo que se o cônjuge sobrevivente tiver menos de 21 anos, ele receberá por apenas 3 anos. Onde está isso? Meu Deus, onde está isso? Lá na Lei 13.135 de 2015, tá? Então, a pensão ela passa a corresponder 50% do benefício e só é vitalícia se o beneficiário tiver até 35 anos de expectativa de vida, atualmente se tiver 44 anos ou mais, tá? E abaixo dessa idade há todo um cálculo diferenciado, sendo que se o sobrevivente tiver menos de 21 anos, receberá por apenas 3 anos, tranquilo? Então, ocorrendo a morte de um dos cônjuges, durante a tramitação dessa ação de divórcio, a ação vai perder, por óbvio, o objeto, ela perde o objeto e deve ser, portanto, extinta conforme o 485, inciso 4º do CPC. Mesmo que já tenha sido proferida a nossa sentença, mas antes do seu trânsito julgado, o sobrevivente ele vai adquirir o estado civil de viúva ou de viúvo e o casamento dissolveu-se pela morte, tá? Mas a gente tem os nossos casos do artigo 6º e do artigo 7º do Código Civil, que não é só da morte efetiva, mas também a morte presumida e a nossa declaração de ausência, e ambos também dissolvem o nosso casamento, tá? Lembrando que a nossa declaração da morte presumida, sem a decretação dessa ausência, pode ocorrer em 2 hipóteses, está prevista lá no artigo 7º do Código Civil. A primeira hipótese é quando? Quando for extremamente provável a morte de quem estava em estado de perigo, ou seja, quando for extremamente provável a morte de quem estava em estado de perigo, e o nosso segundo caso, que é no caso de desaparecido em campanha, ou se ele foi feito de prisioneiro, se não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Aqui a gente tem os casos de declaração de morte presumida sem a declaração de ausência, conforme o artigo 7º do Código Civil, tá? Então, outra coisa, depois de esgotadas buscas e averiguações, é possível, portanto, declarar essa presunção de morte, tá? Devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, e isso está lá no nosso parágrafo único do nosso artigo 7º do Código Civil, tá? A partir do trânsito julgado dessa sentença, é permitido ao viúvo presumido casar. Até lá, não, tá? Então, precisa ser feito o trânsito julgado da sentença em que declara com a data do provável falecimento ali do cônjuge de morte presumida, tá? Um ponto interessante em face do silêncio da lei, tem se questionado, e aqui a gente ama fazer esse tipo de coisa, o que vai acontecer se esse cônjuge que foi declarado desaparecido aparecer? O que vai acontecer? A doutrina, num primeiro momento, ela diverge, tá? No primeiro momento, não, ela vai divergir sim nesse ponto, como sempre, quando é questão polêmica, vai ter interpretação para tudo que é lado, mas um ponto que é interessante afirmando a lei que a nossa morte presumida do ausente dissolve o nosso vínculo matrimonial, isso está no 1571, parágrafo 1º, não há que se falar em bigamia, tá? Então, a nossa própria lei afirma que a morte presumida do ausente dissolve o nosso vínculo matrimonial, portanto é inviável a gente falar de bigamia. Então, o nosso novo casamento do cônjuge do ausente não pode ser tido por inexistente ou nulo, pois em matéria de casamento, e aqui é muito interessante, não há nulidade, eu já falei isso para vocês, não há nulidade se não tiver expresso na lei, ou seja, se não tiver, por exemplo, um caso impeditivo, falando que em caso de morte presumida, a pessoa não pode casar, não existe motivo para declarar essa nulidade, tá? Então, é perigoso reconhecer que também, mesmo regressando ao ausente, o seu casamento permanece dissolvido. Então, suponhamos que o rapaz estava numa guerra, depois de 3 anos dessa guerra ele foi declarado a morte presumida dele, e aí depois de 5 anos ele volta e a ex-esposa dele, enfim, tá com outro rapaz e ela tá casada. Primeiro, esse casamento tá tudo bem, não tem problema nenhum quanto a esse casamento, como eu falei para vocês, não existe uma questão de nulidade ou impedimento matrimonial, porque não tem a previsão na lei e teria que ter uma previsão legal para uma tese de nulidade. E esse rapaz que volta dessa guerra, o estado civil dele, quando ele reaparece, é de solteiro. Por quê? Porque ele não é mais casado, já que seu casamento
foi dissolvido, tá? Então essa é a melhor solução, que melhor atende também os fatos da nossa vida, pois de todo inviável, preferindo o cônjuge retornar aos braços do primeiro amor, que se divorcie e case com ele novamente. Então esse rapaz da guerra, se a pessoa quiser casar com ele de novo, vai ter que divorciar e casa de novo, é romântico, não tem problema nenhum fazer isso também, tá? Outra questão, essa polêmica não vai acabar por aí, tá? Uma outra questão é, a polêmica não vai perder significado em face dessa possibilidade do divórcio, conforme o parágrafo 2º, 1580. A diferença desses efeitos da sentença que declara a ausência e que declara o divórcio justifica a busca da declaração de ausência ou de morte presumida para o casamento se dissolvido. Então o que eu estou querendo falar aqui? Ó? Com o divórcio vai ocorrer a partilha de bens, tranquilo? A partir de quando? A partir da decretação da morte presumida. De qualquer modo, se desaparecido o cônjuge, possível é a ação de divórcio, caso em que a citação será feita por edital, havendo a necessidade da nomeação de um curador especial, como o nosso artigo 72, inciso 2º do CPC determina. Tá? Então, aqui a gente está querendo falar o quê? Da polêmica, que não vai perder o significado em face dessa possibilidade do divórcio. Por quê? A diferença desses efeitos da sentença que declara a ausência e a de que decreta o nosso divórcio justifica a busca da declaração de ausência ou de morte presumida para o casamento se for dissolvido. Então, com o divórcio vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a partilha a partir da sua decretação. Já a decretação da ausência coloca um cônjuge na condição de herdeiro, tá? Então, a gente está querendo falar o quê? Vai ser feito partilha, mas se for decretado a ausência, vai colocar esse cônjuge na condição de herdeiro. De qualquer modo, o que a gente está falando aqui, desaparecido esse cônjuge, é possível a ação de divórcio, caso em que essa citação será feita por edital, havendo a necessidade de uma nomeação de um curador especial. Eu já tive um caso semelhante com isso. Na realidade, a minha cliente, ela estava separada já fazia 60 anos que o rapaz desapareceu, e existiam, aliás, inúmeros indícios de que esse rapaz provavelmente havia falecido. Por quê? Porque ele adotava um monte de nome em inúmeras cidades. Só que, enfim, tinha um bigamia, o cara já tinha casado já umas 3 vezes, porque ele adotava documento falso, as coisas não eram, 60 anos, as coisas não eram como é hoje, né? Então, existia essa possibilidade, eu fiz o divórcio, ele foi citado por edital, foi nomeado um curador especial e depois foi decretado ali o divórcio, tá? Então existe essa possibilidade, desde que nomeado o curador especial, dessa citação por edital, desse cônjuge desaparecido, que tem lugar incerto e não sabido, tá? Galera, muito obrigado pela aula de hoje, a gente finaliza assim mais uma aula, a gente volta na nossa sexta-feira, dia 17, hoje, desculpa se a motivação não foi muito grande, hoje é um dia muito triste, ontem também foi um dia muito pesado aqui pra gente, da família do direito da Dom Bosco, então desculpa por qualquer problema, assim, se eu não conseguir passar com entusiasmo a aula de hoje, mas espero que na sexta-feira todos estejam melhores e se cuidem. Não achem que esse vírus que está aí é algo corriqueiro, porque não é. A gente precisa olhar o mundo e sentir o quão grave isso é, então vamos levar o todo a sério, tá? Então, muito obrigado novamente e até sexta-feira, tá? Valeu!